Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, eu estou tão feliz, irmãos, porque Deus já me entregou uma palavra aqui poderosa. Eu tenho certeza, se você ficar comigo até o fim, você vai ser muito edificado, muito abençoado, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Então, se você ler a Bíblia, mas você não for transformado por ela, se você apenas adquirir um conhecimento, então não tem sentido nenhum, porque Deus não nos deu a sua palavra para nos encher de conhecimento apenas. Não é isso, irmãos. Deus nos deu a sua palavra para nós o conhecermos, para sabermos qual a sua vontade para nós, para conhecermos o plano de salvação para a nossa vida através de Jesus. Inclusive, se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o plano de salvação de Deus que se cumpriu lá na cruz do Calvário e depois na ressurreição de Cristo. Então, tudo se resume a isso. Você precisa entregar o seu coração a Jesus, recebê-lo como seu Salvador, e aí começa a grande aventura da sua vida. Eu costumo dizer que é uma aventura porque realmente não é fácil. Você ter que aprender a viver pela fé, aprender a esperar em Deus, renunciar à sua carne por algo que você não está vendo. Você renuncia agora os prazeres passageiros desse mundo para você desfrutar de uma glória que ainda virá sobre a sua vida. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, pode esperar coisas boas de Deus, coisas grandiosas e muito melhores do que os seus planos. Amém? Irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra hoje tão importante, tão necessária. Sabe quando você se sente perdido no meio da caminhada? Eu sei que muitas vezes você coloca no seu GPS aí, quando você vai pegar uma estrada, e você digita lá um endereço, certo? Só que aí no meio do caminho, às vezes acontece uma coisa que é a pior delas. É quando você perde o sinal do GPS. Irmãos, já aconteceu comigo uma vez. Eu estava caminhando numa estrada perto de Ribeirão Preto, São Paulo, e eu lembro que era de noite, era quase meia-noite. Eu e um amigo, e de repente o sinal do GPS falhou. O problema é que do meu lado esquerdo, do meu lado direito, só tinha plantação de cana. Irmãos, era plantações e não parava mais. E eu não sabia o que fazer, porque não tinha a quem recorrer. Estava um breu, tente imaginar, uma escuridão tremenda. Naquela hora, irmãos, a única coisa que eu pensava, não adianta eu me desesperar, não adianta eu perder minha paz. Tudo que eu preciso fazer é parar esse carro, tentar conectar na internet de novo e depois eu saber exatamente onde eu devo seguir. E aí, irmãos, graças a Deus, eu fui andando um pouco mais, eu parei o carro, eu tentei levantar assim o celular para ver se melhorava o sinal. Graças a Deus voltou, e aí o mapa, ele conseguiu construir ali um novo caminho, né, que eu deveria seguir. E aí eu fico pensando, né, quantas vezes na nossa vida espiritual a gente perde o sinal de Deus, não é verdade? Parece que os problemas vêm, você não consegue mais se reencontrar. Guarde essa palavra, você não consegue mais encontrar o caminho. E aí você tenta fazer na sua força, da mesma forma no GPS, se você continuar seguindo sem a ajuda dele, pode ser que você vai tomar um caminho errado. E tem muitas pessoas, irmãos, que já estão afastadas de Deus porque perderam o sinal em algum momento e agora essa pessoa está dando cabeçada na vida, está fazendo escolhas erradas. E a melhor coisa que você pode fazer a partir de hoje é parar tudo o que está fazendo, voltar-se para a palavra de Deus, voltar-se para a oração, para o início de tudo. E aí você vai ver Deus te direcionando de uma maneira linda, de uma maneira leve. Você vai ver que Deus é bom, que Deus, tudo que Ele faz é para o seu bem. Amém? Irmãos, eu estava conversando com um rapaz ontem e ele me falou o seguinte, eu não conhecia ele, mas ele me disse, pastor, eu conheço tudo sobre você. Você não me conhece, mas eu sei tudo da sua família, sei da sua esposa, eu sei que você tem filhos, tal. A gente ficou conversando, foi uma conversa muito agradável, sabe? E ele falou o seguinte, pastor, se eu puder te dizer, se eu puder te mostrar o quanto Deus mudou minha vida através da oração, a oração da manhã, a oração da noite. E então ele falou para mim o seguinte, pastor, foi no momento mais difícil da minha vida que eu, graças a Deus, encontrei os seus vídeos. Irmãos, por isso eu quero perguntar aqui para vocês, eu tenho essa curiosidade. Qual foi o momento que você começou a acompanhar as orações? Há quanto tempo você vem acompanhando? Aquilo me fortaleceu demais, irmãos, porque eu pude entender que Deus,
Ele sempre coloca no nosso caminho uma pessoa, um sinal, algo para a gente voltar para a presença dele. Seja um problema, pode ser um problema, concorda? Às vezes aquela luta que você está passando é o que está fazendo você estar aqui comigo, ó. Porque eu reconheço que o ser humano, ele geralmente busca mais a Deus na hora da dor, na hora do sofrimento, não é assim? Eu nunca me esqueço da noite em que eu tive um encontro com Deus. Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu estava numa vigília de oração, eu já contei esse exemplo aqui em vários momentos aqui no meu canal, mas eu estava numa vigília de oração e eu cheguei lá nessa vigília, irmãos, eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu não era evangélico, eu era espírita, mas eu fui convidado pelas irmãs da igreja, as senhoras da igreja, mulheres de oração. E quando eu cheguei na vigília, irmãos, eu não entendia por que eu estava ali realmente. Eu também não sabia se realmente eu queria entregar minha vida para Jesus. Eu não tinha certeza ainda, sabe? Eu estava apenas conhecendo, eu estava apenas ouvindo a palavra e confesso, estava gostando bastante. Mas eu queria tomar minha própria decisão sem a interferência de ninguém. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Uns amigos meus que estavam do meu lado me convidaram para sair de fininho, porque já estava acabando a vigília, ia ter uma refeição ali, ia ter um pãozinho de queijo, um bolinho de fubá. Nós que somos mineiros, né? A gente gosta muito dessas coisas. E aí eu falei para eles o seguinte: olha, eu não vou não, porque Deus vai falar comigo agora. Irmãos, quando eu falei isso, nem eu acreditei no que eu falei, porque não era costume meu. Eu achava, na verdade, algo muito careta ficar falando de Deus dessa forma. Na hora eles também se assustaram e me deixaram sozinho. Irmãos, quando eu estava ali sozinho, olha, eu não sei te explicar, mas eu comecei a sentir um calafrio. Começou o meu corpo a tremer todo e eu comecei a pensar, eu tô achando que eu tô morrendo, porque eu vou morrer sem salvação, porque eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. E então Deus permitiu que acontecesse aquilo comigo, e foi naquela hora que um moço entrou na minha frente. Aliás, ele ia pregar para todo mundo ali, ele ia trazer uma palavra. E então ele falou o seguinte: olha, Deus me mostrou aqui que tem um jovem que está com a sua vida bagunçada. Você está com o coração cheio de medo do seu futuro. Você está com a sua vida conturbada. Irmãos, aquele homem começou a falar tanta coisa da minha vida. E eu pensei, quem contou da minha vida para esse homem? Porque não tem cabimento. Como é que esse homem sabe tanta coisa sobre mim? Irmãos, na verdade, era o Espírito Santo revelando para ele a minha vida. E na hora ele falou: você precisa entregar sua vida para Jesus. E ele até contou aquela passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos e veio uma forte tempestade, sabe? E no meio da tempestade os discípulos clamaram a Jesus. E Jesus acalmou a tempestade. E foi naquela hora que ele disse: Jesus vai acalmar a sua tempestade hoje. Irmãos, naquela noite eu entreguei o meu coração para Jesus, o meu futuro. Eu entreguei os meus medos, ansiedades. E graças ao Senhor, olha, a minha vida foi transformada ali. E eu profetizo que hoje, no final do vídeo, depois da oração, você vai ser outra pessoa, amém? Jesus vai fazer uma obra linda hoje aqui. Eu não quero enrolar, eu já quero começar com a mensagem, mas se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir para você se inscrever no meu canal. É muito fácil, dá uma olhada aí embaixo do vídeo, no botão inscrever-se, e ative também o sininho da notificação para você receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos começar. Irmãos, hoje eu quero trazer para vocês aqui um princípio espiritual que pode mudar completamente a sua vida, principalmente quando você se sentir perdido, quando você se sentir cansado, esgotado. Eu sei que muitos de vocês estão assim. Eu vou te mostrar que você precisa voltar ao ponto zero. Guarde isso que eu estou te falando, porque daqui a pouco vai fazer todo sentido para você. E para isso, irmãos, nós vamos olhar para um momento muito delicado na vida e no ministério de Jesus. Eu sei que você já sabe disso, mas é muito importante a gente lembrar que Jesus, ele passou por muitas dificuldades no seu dia a dia. A vida dele não foi fácil, irmãos, em nenhum sentido, em nenhum momento. E teve uma fase do ministério dele que, irmãos, as coisas começaram a complicar demais. A Bíblia conta que ele estava em Jerusalém, que era o centro do poder religioso, e o clima estava muito pesado naquele dia. Por quê? Jesus tinha acabado de fazer uma das declarações mais fortes sobre quem ele era. Ele disse para todo mundo ouvir que ele e o Pai eram um, ou seja, ele e Deus eram um só. Oh, meus irmãos,
aquela declaração para os líderes religiosos era como se fosse a pior blasfêmia de todas. Aquilo era como se fosse um pecado imperdoável. E naquela hora então, irmãos, aqueles homens religiosos se levantaram totalmente contra Jesus. Eles queriam prendê-lo e queriam apedrejá-lo. E lá no livro de João, capítulo 10, os versículos 39 e 40, nos contam exatamente o que aconteceu. Preste muita atenção porque tem um detalhe muito curioso aqui. Olha só o que está escrito. Então, mais uma vez tentaram prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Depois, Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Aleluia! Oh, meus irmãos, enquanto eu li isso aqui, o Espírito Santo, ele me fez lembrar de uma coisa tremenda e maravilhosa. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida a partir de agora. Olha só que interessante. Jesus estava debaixo de uma ameaça de morte, certo? E a lógica de qualquer ser humano é o quê? É querer fugir, ir para um lugar muito longe, muito isolado, um esconderijo secreto onde ninguém pudesse encontrá-lo, ok? Ou quem sabe, Jesus poderia usar o seu poder, concorda? Jesus, o dono do universo, ele podia fazer uma simples oração e aqueles homens cairiam mortos. Ou então Jesus poderia revidar, ele podia ficar discutindo com aqueles homens, ou até mesmo tentar provar para todo mundo com sinais, com maravilhas, que ele era o Filho de Deus. Mas, irmão, Jesus não fez nenhuma coisa nem outra, ele simplesmente foi para um lugar inacreditável. Aqui nesse versículo diz que ele foi para o lugar onde João batizava no início e ali permaneceu. Aleluia! Irmãos, tente imaginar uma coisa, o lugar onde João Batista batizava no começo de tudo não era um lugar qualquer. Irmãos, ali era um ponto inicial no ministério e na vida de Jesus. Lembra disso? Foi ali nas águas do Rio Jordão que Jesus foi batizado, foi ali que o céu se abriu, que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e o mais importante, foi ali que ele ouviu a voz do seu Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer." Aleluia! Você consegue imaginar essa cena? Lá em Jerusalém, as vozes que Jesus ouvia eram vozes de acusação, de ódio, de rejeição. Eram vozes que diziam assim: "Você não é quem diz ser. Você, na verdade, é um blasfemador. Você merece morrer." Mas, irmãos, o que Jesus faz? Ele sai de perto dessas vozes e ele volta para um único lugar onde a voz mais importante de todas já tinha dito a respeito de quem ele era. Então, irmãos, não foi uma fuga de Jesus, certo? Foi um reencontro. Foi uma atitude que ele teve de se reconectar com a sua identidade e com a sua missão. Então Jesus ele não foi para o Jordão para se esconder do inimigo, ele foi ao Jordão para se lembrar da voz do Pai. Olha, eu tenho certeza que muitos aqui já estão sendo tocados porque vai exatamente de encontro ao que você está sentindo agora. Quantos de vocês estão pressionados no trabalho, incompreendidos dentro de casa, não é verdade? Ou então lutando contra um pecado que insiste em querer te derrubar? Ou até mesmo você está querendo servir a Deus na igreja, em qualquer outro lugar, e mesmo assim você está sendo alvo de fofocas, de críticas. Irmãos, infelizmente existe bullying até dentro das igrejas. É muito triste isso. E nessas horas a nossa alma fica muito cansada. As vozes ao nosso redor, elas começam a gritar mais alto do que a voz de Deus. E aí você começa a se questionar: será que eu ouvi direito? Será que Deus realmente me chamou para essa obra? Será que vale a pena eu continuar com a minha vida? Então, irmãos, guarde isso que eu estou te falando. A primeira tentação que vai chegar na sua vida é aquela vontade de desistir, de jogar a toalha. E a segunda tentação é você querer lutar com as suas próprias forças, responder às críticas das pessoas, tentar provar o seu valor para os outros. Mas, irmãos, Jesus nos ensina um caminho totalmente diferente. O caminho de você voltar ao início de tudo. Amém? Comece a se lembrar aí, onde foi que Deus te encontrou pela primeira vez? Lembra que eu contei aqui no começo do vídeo o meu testemunho? Eu me converti numa vigília de oração, numa reunião entre os irmãos, numa plena segunda-feira à noite. Eu me lembro exatamente, foi na última semana de janeiro do ano de 2002. Irmãos, eu não esqueço, porque foi ali que eu que estava perdido fui encontrado. Amém? Então faça essa pergunta: onde foi que Deus te encontrou pela primeira vez? Onde foi que Ele falou ao seu coração e Ele disse que você era dele? Talvez tenha sido no seu quarto, talvez tenha sido numa madrugada cheia de lágrimas. Quantas pessoas têm um encontro com Jesus, entregam sua vida a Ele quando estão no fundo do poço, não é mesmo?
Ou talvez você tenha tido um encontro com Deus quando você estava louvando de todo o seu coração. Então saiba que aquele é o seu Jordão. Aquele é o lugar onde você vai reabastecer as suas forças. Aleluia! Talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu já tentei fazer isso e não mudou nada. Parece que Deus não fala comigo mais como antigamente. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes a gente fica esperando ouvir a voz de Deus num trovão, numa experiência extraordinária, não é mesmo? Mas o que Deus quer é falar no nosso coração, às vezes de uma forma silenciosa, de uma forma assim tão suave, como no vento suave que vem sobre a nossa cabeça. Então, irmãos, não se trata de sentir um arrepio de novo, sabe aquela presença maravilhosa? Não é sobre aquilo, irmãos, mas é você que tem que se firmar naquilo que Deus já disse. Então, a sua fé não pode ser baseada em sentimentos, mas numa convicção. Amém? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é a convicção, é a certeza de coisas que você não está vendo ainda. Então, não olhe mais as circunstâncias, volte o seu coração para o Senhor, confie na sua palavra, eu tenho certeza que Ele vai honrar a sua fé. Glória a Deus! E antes de nós orarmos, eu só quero contar mais um caso aqui na Bíblia para você entender que esse caso de Jesus não foi um fato isolado. Olha só que interessante, irmãos. Muitos séculos antes de Jesus, um dos maiores profetas de Israel, ele passou por uma situação muito parecida. O nome dele era Elias. Elias tinha acabado de viver o ponto mais alto do seu ministério e a Bíblia conta que ele sozinho, ele desafiou e ele derrotou 450 profetas de um Deus falso chamado Baal, lá no Monte Carmelo. Irmãos, foi uma vitória espetacular, com fogo descendo do céu. Deus fez uma maravilha tão grande ali, irmãos, que a gente pode pensar que Elias era inabalável. Mas, irmãos, a história mostra exatamente o contrário. A Bíblia conta que depois dessa vitória, a rainha Jezabel, lembra dela? Uma mulher perversa que adorava o deus Baal, ela soube o que Elias tinha feito e ela mandou um recado para ele dizendo o seguinte: amanhã, nessa mesma hora, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Irmãos, naquela hora, aquele profeta de Deus que era ousado, ele ficou com tanto medo daquela mulher que ele fugiu para o deserto. E a Bíblia diz que ele sentou debaixo de uma árvore, cansado, deprimido, e ele pediu a morte. Ou seja, ele estava se sentindo um fracasso total, sozinho e abandonado. E sabe o que Deus fez, irmãos? Deus não ficou bravo com ele não, Deus não repreendeu ele não. Ele enviou um anjo com pão e água e fortaleceu Elias numa jornada de 40 dias e 40 noites. E sabe para onde que Deus estava levando ele? A Bíblia conta em 1 Reis capítulo 19 que ele chegou ao Monte Horebe, o Monte de Deus. E o que era o Horebe, irmãos? É o outro nome para o Monte Sinai. Guarde isso. Deus levou Elias para o Monte Sinai. Era o mesmo lugar onde séculos antes Moisés viu a sarça ardente que não se consumia. Foi ali que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, era o lugar mais sagrado da história de Israel, o ponto zero, vamos assim dizer, o início da aliança de Deus com seu povo. E por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque assim como Jesus, ele voltou para o Jordão, Elias voltou para o Monte Horebe. Deus levou ele para um lugar onde ele pudesse trazer à memória o que lhe dava esperança. Aleluia! Então nós já vamos orar nesse momento, mas eu quero que você saiba uma coisa: quando você estiver no seu limite, quando você estiver esgotado pelas batalhas da vida, a solução não é você ficar tentando resolver as coisas do seu jeito, do seu próprio entendimento, na sua sabedoria. Não é isso. Você deve dobrar os seus joelhos, você deve buscar ao Senhor, e é dali que Deus vai restaurar as suas forças. Amém? É no lugar de adoração, é no lugar secreto, é onde Deus já falou com você tantas vezes. Então, se você está sentindo esse chamado hoje, se você cansou de lutar, se você está vendo a derrota, o gigante bem diante dos seus olhos, eu quero te convidar agora a buscar ao Senhor de todo o seu coração. Se reconecte com a fonte, busca ao Senhor, porque aos olhos do mundo vai parecer que você está retrocedendo. Mas, irmãos, quando você volta para o Senhor, não quer dizer que você está fugindo dos problemas, quer dizer que você quer voltar às origens, aonde Deus te chamou, aquele lugar de intimidade, onde a presença
presença de Deus é constante, é viva, eficaz na sua vida. Aleluia? Então nós vamos orar agora. Eu peço para que você deixe um comentário, deixe 2 comentários dizendo o quanto Deus falou com você. Isso ajuda outras pessoas a quererem ouvir a mensagem também. E no final, eu peço para que você compartilhe com o máximo de gente. Olha, tem muitas pessoas precisando e o Senhor vai te usar poderosamente na vida delas. Aleluia? Então feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar pela Tua palavra. Oh, meu Deus, a Tua palavra é viva, é eficaz, ela é poderosa para transformar a nossa vida. E nós sabemos que Tu és um Deus presente, um Deus que não é distante, um Deus que conhece as nossas lutas, o nosso cansaço. Mas, Senhor, muitas vezes nós reconhecemos que não temos forças nem para Te buscar. O nosso coração hoje, meu Pai, está tão cansado, desgastado. Quantas pessoas agora, meu Pai, querem desistir da vida, já não tem mais o sentido, um propósito, uma razão para eles enfrentarem a vida. Oh, meu Deus, tem compaixão do Teu povo, Senhor. Quantas pessoas têm orado comigo há tanto tempo, mas eles não estão suportando as batalhas. Senhor, meu Deus, hoje nós aprendemos mais um pouco e principalmente de que nós devemos voltar às origens, voltar à essência do Evangelho, voltar a buscar a Tua presença somente e não ficar buscando as coisas dessa terra, deste mundo. Pai, nós Te pedimos perdão pelas muitas vezes em que nós tentamos lutar com as nossas próprias forças. Perdoa, Senhor, a nossa teimosia em querer continuar caminhando, mesmo que perdidos. Oh, meu Pai, nós somos cabeça dura, o nosso coração é orgulhoso. Tem compaixão de nós, Senhor. Nós estamos aqui nos humilhando na Tua presença e reconhecendo que sem Jesus é impossível nós fazermos qualquer coisa. Capacita-nos, Jesus, fortalece, Senhor, o nosso coração, a nossa fé. Jesus, muitas vezes nós nos voltamos para o pecado. Em vez de voltarmos para a Tua presença, a gente se suja ainda mais no pecado. Por isso, Senhor Jesus, nos perdoe, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos de todo o pecado e nos ajude a ter um coração humilde, um coração disposto a obedecer. Pai, muitas pessoas agora estão doentes na alma, elas não suportam mais, Senhor, as dificuldades. Quantos agora estão acamados, não estão conseguindo se libertar dessa depressão, dessa tristeza, dessa angústia. A pressão que o mundo traz sobre nós é tão forte, Deus, que muitos simplesmente não conseguem se levantar mais. Mas pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo agora todo cansaço, toda preguiça, toda opressão espiritual na vida dos Teus filhos, Senhor. E eu Te peço aqui agora, ó Deus, que o Senhor traga um renovo espiritual. Que essa pessoa que não consegue se alimentar direito, até para tomar água fica difícil. Em nome de Jesus, seja curado agora. Você que antes tinha debilidades, dificuldades, até mesmo para respirar, eu libero uma palavra de cura sobre você. Em nome de Jesus, receba o seu milagre agora. Oh, meu Deus, tem tantas pessoas aqui doentes no corpo, porque as doenças da alma acabaram refletindo no seu corpo físico. Mas em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, eu creio que essas pessoas estão curadas agora. Eu ordeno que todo mal, toda enfermidade seja retirado, expulso em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigado, porque lá na cruz do Calvário o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. E nesse momento, meu querido irmão e minha irmã, eu quero muito que você entregue a sua vida a Jesus. Não deixe para depois, porque esse mundo não te dá garantia nenhuma. Quem garante que você vai viver até amanhã ou até daqui a pouco? Ninguém tem essa certeza, mas só Jesus pode te garantir uma coisa: ainda que você morra, se você crer nele, você viverá eternamente. Glória a Deus. Então, continue com seus olhos fechados e repita esta oração junto comigo. Eu tenho certeza que Ele estará te ouvindo nesse exato momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tentei viver a minha vida do meu próprio jeito e eu me perdi cada vez mais. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o único que pode me salvar agora, o único que pode mudar a minha vida, e eu Te entrego o meu coração e o meu futuro. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus. Lava-me com Teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero Te obedecer
todos os dias. Eu quero andar nos teus caminhos e não me deixe cair em tentação e me livra de todo o mal. Jesus, eu já perdi tempo demais longe da tua presença. Agora eu entrego a minha vida por completo e eu te peço, fica comigo, me fortalece e transforma a minha vida. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, eu tenho certeza que Deus fez um milagre maior na sua vida, o milagre da salvação. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é no nosso esforço, pelos nossos méritos, mas é somente pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus! Se você entregou sua vida ao Senhor, agora eu peço que você procure uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, que tenham pessoas que vão te fortalecer na caminhada, que vão caminhar junto com você e principalmente não tenha vergonha de assumir o seu compromisso com Jesus, tá bom? O próprio Cristo disse, aquele que não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai. Mas se alguém me reconhecer diante das pessoas, eu reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Glória a Deus! Então, tome a sua decisão hoje, seja firme, renuncie o seu passado e comece a andar com Jesus. Tenho certeza que grandes coisas Ele fará na sua vida. Então agora eu peço também que você compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida.
Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.